de falar certo, restauração. Você vem querer ensinar a gente tudo errado de novo? Que história é essa? Bom, gravando aula de obturação do sistema de canais reticulares. Hoje, 7/12/2020. Bom, então, se o professor colocou no título da aula obturação do sistema de canais reticulares, deve estar errado não, né? Alguma coisa deve estar confusa aí. Por que a gente chama obturação e não restauração do sistema de canais reticulares? O que é a palavra? A restauração também está presente em esmalte dentina. Restaurar? Olha só, quando a gente ouve na televisão falar assim, a igreja na cidade de Tiradentes, cidade histórica, que tinha uma igreja que estava toda destruída, foi restaurada. O quadro do fulano foi restaurado. O que quer dizer isso? Restaurar. Voltar às funções antigas. Exatamente como era. Por exemplo, restaurar o dente. Voltar às funções estética, funcional, mastigatória do dente. Entendeu? Voltando à fala, estética, aparência, as funções de mastigação, de fala, né, de evitar sair do ar. Então, restaurar é voltar à forma que era antes. E obturar? Obturar é tampar o buraco. Por isso que é feio falar obturar o dente. Ah, eu vou no dentista obturar meu dente, que caiu a obturação, eu vou obturar meu dente. Então, é errado falar obturar para dentística, mas para canal tá certo. A gente realmente vai tampar o canal radicular. Selar, mais precisamente, selamento hermético. Correto? Bom, então se o selamento hermético do sistema de canais radiculares, significa que eu tenho que selar, eu tenho que vedar todo o sistema de canais radiculares. Lembra lá quando a gente conversou lá no início, falava sobre o doce da avó, da minha avó, que ela fazia o doce, botava, pedia para levar os vidros de leite, os vidros de maionese, as tampinhas, e o saquinho de leite, que é para poder secar, selar. E ela falava que era para não entrar formiga. E ela, na verdade, estava me ensinando a fazer a obturação do sistema de canais radiculares, justamente porque ela estava falando que o selamento era para não deixar as bactérias, a formiga, na verdade, a gente sabe que são as bactérias que estavam na partilha da formiga. Essas bactérias que faziam azedar o doce. Então, no nosso caso, as bactérias que poderiam entrar no sistema de canais radiculares, ou que deverão ser seladas lá dentro, elas não podem contaminar o nosso periodonto, podendo assim causar um problema periodontal, né? Uma inflamação, uma hite, ou um abscesso, um cisto, ou seja lá, um granuloma, qualquer um desses problemas apicais. Bom, se a nossa função, então, é fazer o selamento, o que a gente fez até agora? Nós abrimos, nós limpamos, esculpimos, desenhamos, modelamos o canal, esvaziamos, removendo toda aquela lama, removendo não só a lama da luz do canal, mas também removendo a lama que estava grudada nas paredes, criamos microporos na parede, aplicação do EDTA, e agora nós vamos selar isso aí. Então, isso é para finalizar o tratamento endodôntico. Correto? Todos entenderam isso? Então, é como se hoje fosse a nossa última aula. Tá? Nós vamos, então, encerrar o tratamento endodôntico fazendo a obturação, ou selamento do sistema de canais radiculares. Bom, então, esse selamento nós já sabemos que ele tem um limite, e o limite do selamento é o CDC, certo? Aqui. Então, todo esse sistema aqui deve ser selado, e somente até aqui eu não posso passar do CDC. E para que eu não passe do CDC, o que a gente aprendeu que tem que fazer? Tirar 1 milímetro. Não é tirar 1 milímetro, não. É produzir aqui, formar nessa região o nosso... Lembra? O nosso
Batente apical. O que é o nosso batente apical? Nós falamos sobre isso? Falamos, gente? Professor, se eu não me engano, eu acho que na última aula prática que o senhor deu, parece que o senhor falou que ia ensinar o que era batente, como fazer o batente, parece. Lembra que eu falei da porta? Eu até empurrei a porta lá na presença. Falei assim, a porta não atravessa para o outro lado? Ou não foi para a turma de você? Foi para outra turma que eu estava repondo na aula? O senhor não falou nada de porta não pra gente na aula. Na aula, eu não falei não. Ah, tá, é porque foi tão perto da outra turma que eu estou achando que eu estou falando para vocês. Então, vamos lá. O que seria o batente apical? Olha, presta atenção. Se eu limpei o dente até aqui no CDC e eu colocar uma rolha aqui, o que acontece quando você coloca a rolha no bico da garrafa? Eu coloco uma rolha aqui na garrafa e se eu apertar essa rolha, o que acontece? Ela vai... Ela passa do bico? Ela vai descer um pouquinho aqui? Vai descer ou não vai? Vai. Se eu pegar a rolha e botar no bico da garrafa e bater em cima assim, ó. O que está acontecendo com a caneta? Ó, tá descendo. Por que ela desce? Porque a boca do CDC ali, o bico do CDC, o diâmetro do CDC, não tem nenhum batente, não tem nada que impede essa rolha de segurar ela aí. Ele vai descendo, vai entrando. E veja bem, na hora que eu colocar o meu cone principal aqui, eu quero que esse cone passe para o lado de cá. O que eu tenho aqui mesmo? Ligamento periodontal. Jamais eu quero que esse material obturador meu ultrapasse o CDC. Ele tem que manter aqui. E para que esse material não passe daqui, eu preciso de fazer nele um batente. Lá no quarto de vocês, na casa de vocês, quando alguém vai e fecha a porta, joga a porta pá, bateu. Ela bateu aonde? No batente da porta. Se não tivesse aquela beiradinha ali onde a porta bate, ela ia fazer igual aquelas portas de bar de faroeste. Ela ia e voltava. Certo? Então, gente, isso eu não quero no meu sistema, na minha obturação. Eu quero exatamente que a porta vá e pare no meu limite, no CDC. Correto? Não é isso que eu quero? Então eu preciso de fazer um batente apical aqui. Como é que faz o batente apical? Olha só. Então vamos entender aqui, ó. Esse aqui é o canal. Desculpa. Esse aqui é o meu dente, tá? Agora eu vou dar um zoom nessa região aqui, ó. Vou aumentar isso aqui, tá? Vou exagerar aqui para vocês entenderem, ó. Todos estão entendendo isso aqui? O que é? Esse aqui é o meu. Nós chamamos aqui CDC. Correto? É aqui que tem que funcionar o meu batente. Daqui ele não pode passar. Não pode extravasar. Então, para que não extravase, eu preciso de criar um batente aqui. Como é que é feito isso? Presta atenção agora. Quem está dormindo aí, acorda, porque agora é importante. Ó, vou voltar para o vermelhinho aqui. Então, presta atenção. Faz de conta que eu instrumentei esse canal aqui até a lima. Já que é vermelho a cor aqui, eu vou colocar 55. Tá? Faz de conta que é um canal bem amplo. Então, esse aqui é uma K55. O meu comprimento de trabalho desse dente foi de 22 milímetros. Então, presta atenção. A minha lima desceu até 22 milímetros. E a última que eu usei foi a K55. A K55 tem um diâmetro de D0 de quanto? 0,55. Certo?
Então, quer dizer que esse diâmetro aqui é 0,55. Beleza? Se eu pegar uma rolha ou um cone principal, 55, que é esse último instrumento, e colocar aqui e apertar em cima dele, mas apertar mesmo. Quando eu falo apertar, gente, é pisar em cima. Tá? É como se estivesse pisando em cima, é força mesmo. O que vai acontecer com esse cone? Ele vai, nem que seja um pouquinho, ele vai passar. E eu quero que isso aconteça? Não. Se esse cone passar para cá, vai causar uma IT. Então, o que eu tenho que fazer? Presta atenção. 55 foi o instrumento que eu usei para fazer o batente. E como é que faz o batente? Isso vocês lembram, né? Ah, não, nós vamos falar agora. Não, a instrumentação vocês lembram. São 2 movimentos. O primeiro movimento é penetração, giro de 1/4, puxa. Penetração, giro de 1/4, puxa. Segundo movimento, penetração, não gira mais. Penetração, pressão contra a parede, puxa em C. 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 Tá? Então, são esses os 2 movimentos. Então, presta atenção. Para construir um batente aqui, eu vou precisar pegar um instrumento maior que esse. Então, esse é o 55. Qual que é o maior que o 55? 60. Qual que é a cor do 60? Azul. Então, eu vou pegar o instrumento 60 e vou colocar aqui dentro. Se esse instrumento 60 descer, vamos dividir aqui para mim, ó, saber aqui, ó. Ó, daqui até aqui tem 1 milímetro. Até aqui tem 2 milímetros. E até aqui tem 3 milímetros. Correto? Se esse instrumento 60, eu colocar ele aqui, ele tem que travar aqui, ó. Pessoal, o que quer dizer travar aqui? Gente, na hora que eu descer o instrumento lá dentro, ele não pode passar daqui. Para ele não passar daqui, se o comprimento total era 22, ele tem que chegar até quanto? Se o comprimento total é 22, ele vai travar aqui em 21. 21. Ok. Tudo bem? Então presta atenção. Não necessariamente precisaria ser o 60. Poderia ser o 70, poderia ser o 80. Aquele que travar 1 milímetro antes. Olha só, gente. Eu vou iniciar a construção do meu batente 1 milímetro antes, mas não quer dizer que o meu batente é feito 1 milímetro antes. Eu começo a fazer ele aqui, mas não quer dizer que ele é feito aqui. O batente tem que ser feito no CDC. Então, presta atenção. Tá? Eu vou pegar, então, o meu batente, o meu instrumento, 60, né? Esse instrumento aqui é o 60, que é o azul. E vou girar... Oi. Eu não tô vendo a seta, não. Que tu tá mexendo aí. Não tá vendo o quê? Não tô vendo a seta. Você tá mexendo aí. Eu tô pincelando aqui, eu tô escrevendo. Não sei se tá vendo o quadro negro que eu coloquei, não? Eu tô vendo o desenho, mas não tô vendo a seta mexendo. Mostrando. Mas a ponta é justamente a ponta caneta. Ó, tá vendo aqui a ponta caneta? Tá vendo? Tá vendo? Não, professor. Como é que faz para aparecer isso aqui? Peraí, deixa eu ver aqui se tem alguma configuração. Peraí. Tela cheia, alterar, quadro de comunicação, denunciar. Ué, gente. E aqui agora, estão vendo? Ué, gente, no meu aqui tá vendo. Eu tô olhando no notebook aqui, tá vendo? Agora foi. Hã? Agora apareceu. É porque tá lento, né? Olha o que eu tô vendo aqui que tá lento. Ó, tá bem em cima da linha azul ali, ó. Tá aparecendo agora. Tá. Então tá. Então presta atenção que eu vou até engrossar a ponta mais um pouco agora. Para poder realçar mais, ó.
para vocês enxergarem melhor. Vou engrossar aqui um pouquinho, aumentar a ponta. Então, presta atenção, hein? Repetindo. Eu terminei a minha instrumentação com o instrumento 55. O instrumento superior a ele, que pode ser o 60, ou 70, ou 80. Qualquer um desses. Desde que na hora que eu coloque ele no canal, ele vai parar, ou seja, ele vai agarrar 1 milímetro antes. Se for o 60, ok, vai ser o 60. Se for o 70, ok, vai ser o 70. E se eu instrumentei muito, vai ser o 80, porque aí vai estar bem cônico. Entendeu isso? Então tá bom. Foi o 60, beleza. Parou aqui. Agora presta atenção no que eu vou fazer. Qual é o primeiro movimento da instrumentação? Alguém repete para mim. Qual que é o primeiro movimento da instrumentação? Você coloca, roda um quarto e puxa e tira. Isso. Não passe das paredes. Né? Então, ó. Penetra a lima. Né? O máximo que ela vai penetrar. Só que ela não vai descer tudo. Então, eu faço o quê? Gira um quarto ou um meio. Até o meio eu posso tirar. E depois movimento de tração. Esse é o primeiro movimento. Então, presta atenção. É isso que eu vou fazer aqui agora. Vou voltar para o azul. Não, vou fazer vermelho mesmo, ó. Não, vou fazer amarelo. Vai chamar mais a atenção de vocês. Então, ó. Vou pegar essa lima. Essa aqui é a lima azul. 60. Eu vou penetrar ela aqui, ó. Um pouquinho. Vou girar. Quando eu giro, o que que acontece? Ela desce, não é? Giro. Ela vem até aqui. Puxo. Opa, desceu um pouquinho. Ainda não chegou você descer. De novo. Giro. Puxo. Ainda não chegou você descer. Mais uma vez. Giro. Puxo. Quando eu cheguei aqui, olha o que vai acontecer. O meu CDC ficou aqui. E isso aqui tudo vai ser o meu ombro. Sabe quando você pega a tampa da panela e bota na panela? Por que que a tampa não cai lá dentro? Porque existe uma borda. A boca da panela é menor do que a tampa. Então, essa lima aqui que eu usei, que é 60, ela é maior que 55. Então, ela vai descer e vai tampar aqui. Vou pegar agora aqui de novo, a vermelha. Ó, esse buraquinho aqui. Opa. Esse buraquinho aqui, ó, tá sendo engolido, tampado por esse amarelo. Ó, esse amarelo agora vai fazer isso, ó. Vai tampar. E como ele tem o ombro, ó, ele tem o ombro que apoia aqui, ó, que não vai deixar penetrar. Tá bom? Alguém não entendeu isso? Então, esse ombro é chamado de batente apical. Correto? Qual que é a função do batente apical? Impedir o extravasamento de material obturador para o canal sementário. Ou seja, para o periodonto, causando uma ite do periodonto, uma periodontite. Como que faz o batente? Repetindo. Pega um instrumento de calibre superior ao instrumento que foi feito a última instrumentação, desde que esse instrumento trave 1 milímetro aquém. Faz movimento de penetração, giro de um quarto e tração, ou seja, o primeiro movimento da instrumentação
até a lima chegar no CDC. Igual a gente faz mesmo, primeiro movimento de rotação. Vai, gira o quarto, puxa, até ele chegar no CDC. Chegou no CDC, eu tiro. Eu não instrumento igual a gente faz no segundo movimento. Eu paro aqui no primeiro movimento. E quando eu paro no primeiro movimento e não instrumento, qual vai ser a conicidade desse último milímetro aqui? Qual vai ser a conicidade? Quase zero. Qual que é o taper da lima? Taper, eu escrevi aqui no cantinho, que não vai aparecer, né? O taper de uma lima é 0,02. Gente, 0,02 é quase igual, aproximadamente zero. Zero seria paralelo, mas a minha lima não é paralela, ela é cônica. Bem pouquinho, mas é. Então, esse pouquinho cônico aqui vai tornar essas paredes quase paralelas. E estas paredes quase paralelas vão dar retenção no cone. O que a gente fala de travamento. Ó, se eu colocar o cone 55, vamos imaginar antes de fazer isso aqui, tá? Se eu colocasse o cone 55 aqui e virasse o paciente de cabeça para baixo, se for o dente inferior, tá? O cone ia cair. Ó, coloquei aqui o cone. Aí eu vou virar, mandei o paciente plantar bananeira. Quando eu virar, o cone cai. Por que cai? Porque as paredes estão divergentes. E de propósito, a gente fez para isso mesmo. Só que eu não quero que fique esse cone solto ali dentro. Se ele ficar solto, ele vai cair, vai deslocar. Eu quero que ele fique firme. Eu quero que ele fique apoiado. Para depois receber o restante do material. Para que eu consiga fazer isso, eu tenho que tornar a minha parede paralela. Mas se eu tornar a parede do canal paralela, o que vai acontecer? Vai reter resto de dentina, lama dentinária, bactéria. Lembra do baldinho? Se o meu copo for paralelo, se o meu baldinho for paralelo, a areia não sai. Se o meu copo for cônico, o meu baldinho for cônico, o castelinho vai acontecer, porque ele vai virar. Então, gente, ao mesmo tempo que eu preciso que o meu canal tenha formas cônica apicalmente ou divergente para cervical, eu também preciso que tenha retenção, que tenha resistência à tração desse material obturador. Que o material obturador, quando eu coloco lá dentro, ele fique. Não é igual eu pegar um amálgama e colocar num preparo de classe 1 assim, ó. Eu faço um preparo de classe 1 de black assim, bem divergente. Primeiro chiclete que o paciente mastigar, o que vai acontecer? A restauração, não pode falar obturação, a restauração vai sair. E esse cone aqui, se eu fizer a pontinha dele lá embaixo, ele não vai soltar. Quer ver um exemplo prático que eu vou dar para vocês? Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu acho que eu não tenho aqui. Vou tentar desenhar aqui. Eu não sei desenhar isso não, mas vou tentar desenhar aqui. Imagina, gente. Ó, vou apagar, peraí. Essa na faculdade era mais fácil desenhar agora. Ó, lá na faculdade, eu tenho aquele pincel. De escrever no quadro, não tem? Repararam que ele é assim? Agora eu vou dar um zoom nessa ponta aqui. Vou aumentar essa ponta aqui. Vocês repararam que aqui da base tem uma partezinha que é assim? Aí tem o batente aqui. E aqui é o pincel. Vocês repararam isso? Quando eu pego a tampa do pincel e coloco aqui dentro, ó, a tampa está aqui. Esse pincel aqui é aquele pincel que o professor usa para fazer as florzinhas no quadro, vermelho. Ó, a tampa está aqui. Repare, se eu não fizer o clique final, apertar o final, ou seja, se ele não descer essa parte aqui, essa tampa, quando eu virar a tampa assim, ó, ela vai cair. Correto? Emily! Só um minutinho, desculpa, eu gritei no microfone.
Quem tá de fone de ouvido aí agora sofreu, né? Vou gritar de novo, hein? Peraí. Emily! Então, gente, essa beiradinha aqui, vou pedir a Ana para trazer um pincel lá e eu vou mostrar para vocês depois. Essa beiradinha aqui, de 1 milímetro apenas, vai ser capaz de criar retenção aquela tampa para ela não ficar soltando a tampa da caneta. Se fosse tudo assim, o que ia acontecer? A tampa ia ficar caindo. Então ela fica retentiva ali. Então veja bem, para que aconteça uma boa obturação do sistema de canais radiculares, eu tenho que preparar antes para ele receber a tampa. Lembra? Desde o início a gente fez isso, gente. Para eu conseguir fazer um bom acesso, eu tenho que fazer a pré-cavidade. Aí acesso. Para que eu possa colocar a lima dentro do canal, eu tenho que fazer a remoção da borda que está interferindo. Ou seja, transforma forma de contorno em forma de conveniência. Para que eu consiga entrar no canal, eu tenho que fazer o preparo do terço cervical e médio. Para a minha lima entrar livre, leve e solta. E aí eu só posso fazer a odontometria se eu retificar o canal. Para que eu consiga instrumentar o meu canal, eu tenho que fazer minha lima descer até o CDC. Para minha lima descer até o CDC, eu tenho que fazer primeiro movimento de instrumentação, penetração, giro um quarto e puxa. E aí só depois eu começo a minha instrumentação. Repare que tudo é uma sequência, que tudo tem preciso, para mim fazer isso, eu tenho que fazer isso antes. Para mim fazer isso, tem que fazer isso antes. Por isso, gente, a endodontia é uma disciplina de obediência. Obediência. Se eu não fizer as coisas na sequência correta, eu vou me perder, tá? Eu não vou dar conta de fazer a obturação. Ficar perfeita, tá? Deixa eu ver se eu consigo chamar. Tudo bem? Então, entenderam isso? Então, eu estou preparando o terreno para receber a plantinha, tá? Eu estou preparando para receber a mudinha. Então, vamos lá. Na hora que chegar aqui, eu vou passar para vocês, tá? Gente, como é que isso era feito antigamente? Como é que esse preenchimento era feito? Antigamente, gente, eles usavam folha de chumbo. Sabe aquele chumbo que vem na radiografia? Você viu que ele é mole? Se eu apertar ele, botar ele numa caixinha quadradinha e socar ele assim, ele vai modelar ali. Então o chumbo era maleável. Então eles colocavam o chumbo dentro do canal. Mas ele não era capaz de matar a bactéria. Era preciso que o material obturador tivesse algumas características, entre uma delas que fosse biocompatível, tá? E que selasse bem, biocompatível, ou seja, não agredisse o periápice, e que tivesse capacidade de adaptar a região, para que houvesse um selamento total do sistema de canais radiculares, tá? Parece que ninguém está me ouvindo aqui. O povo saiu dessa casa. Tudo bem, gente? Então vamos lá, continuando. Então, esse sistema de canais, para preencher o sistema de canais. Ah, até que enfim, eu estou gritando aqui. Até reunião. Faz favor para mim. Acho um pincel. Não precisa ter nada de tinta, só para mostrar o travamento do cone. Pincel de quê? De quadro. E faz um cafezinho para mim. Por favor, eu cortar. Cadê sua esposa? Não sei, chama lá. Ah, porque eu tenho aula. Então, gente, esse preenchimento hermético do sistema
de canais reticulares, não precisa ser médico para quê? Não interferir e, de preferência, estimular o processo de reparo apical. Então, esse material que eu vou usar para tampar ali o canal, ele tem que ser biocompatível e, além de ser biocompatível, ele tem que ser capaz de estimular a restauração, a formação do tecido ósseo, a neoformação óssea, tá? Só para lembrar vocês que o canal não é uma coisa bonitinha, ele é todo irregular, existe, então, reentrâncias, tá? Não tenho pincel, mas eu tenho esse e eu tenho um gloss. Não sei se vai servir de... Não, eu quero aquele pincelzinho igual da faculdade, que tem aquela pontinha é que assim. ele não tá aqui, ele tá lá na faculdade. Não, vê se minha bolsa tem. Minha bolsa. Rapaz, eu tô... Cadê sua mãe? Ai, não sei, você não sabe nem onde tá o que. Então, gente, esse sistema tem que ser totalmente preenchido. Igual a gente falou que também deveria estar totalmente instrumentado. Né? Vamos continuar. Gente, por que eu tenho que obturar o canal? Eu tenho que obturar o canal para evitar a recontaminação, para evitar a percolação. E para evitar a percolação, o meu material tem que ser um bom selador microbiano. E tem que ter funções de biocompatibilidade. E tem que ter ação biológica. Bom, então vejam lá. Características do material obturador. Não, não tem aqui, Henrique. Tá, deixa eu olhar para mim. Característica do material obturador. Ok? Então tem que ser o quê? Biocompatível, ou seja, não agredir o periápice, estimular formação de tecido ósseo, ou seja, o reparo ósseo, ele tem que ser radiopaco, Assim, um cafezinho para mim, uma água geladinha. Ele tem que ser radiopaco, para quê? Para eu conseguir visualizar na radiografia para saber se não teve nenhuma falha. Porque se não tiver branquinho radiopaco, é porque está no buraco, tem um espaço ali. Tá? Ele tem que ter bom escoamento. Bom escoamento para quê? Para ele penetrar naqueles tubos dentinários, pelo menos na entradinha dos tubos dentinários ou nos canais, nas ramificações. Ele tem que ser fácil de remoção, caso eu precise, né, não dê certo o canal, fácil remoção. Também tem que ser de fácil inserção. Vai entender a letra, só Deus sabe. Fácil inserção. Ele tem que ser... O que mais? Não pode sofrer expansão ou contração, igual a resina sofre, né? Tem mais na frente. Aqui vai ter escrito aqui. Então, essas são as características do material obturador. Agora, vocês acham que um material só é capaz de ter todas essas características? Impossível, né, gente? É igual mulher perfeita, não tem. Tá? Tem uma é melhor na cozinha, outra é melhor... deixa pra lá. Vamos mudar de assunto, né? Bom, então, gente, os canais, quando isso não consigo fazer um bom preenchimento, o que vai acontecer? Olha só. Lesão periapical. O canal não está bem obturado. Obturou só até aqui. Esse obturou só até aqui. Esse faltou uns 3 milímetros. Esse aqui faltou uns 4 milímetros. Ó. Então, se não está bem obturado, o índice de sucesso também vai ser menor. Professor, mas eu já vi alguns canais obturados até metade que não tem lesão. Pode acontecer. Então, para aquele paciente, aquela obturação feita até metade foi satisfatória.
Então tem que considerar isso. Correto? Então, o sucesso da minha obturação depende de qual qualidade eu fiz a minha instrumentação do canal. A minha limpeza, o meu esvaziamento e todo o processo que a gente aprendeu até aqui agora. Então, o sucesso e insucesso vai depender do quão eu levei a sério esses passos todos que nós aprendemos até agora. Veja bem. Ah, professor, mas será que o cimento vai entrar dentro do tubo? Vai entrar aqui dentro? Vai tampar isso aqui tudo, esses tubos, essas ramificações? Ok. Mesmo que ele não penetre lá dentro, não tampe lá dentro, totalmente, pelo menos um pouco ele vai entrar. Por exemplo, se ele entrar aqui, essa bactéria não vai chegar até aqui lá dentro. Se ele tampar aqui a entradinha aqui e tampar a entradinha aqui, essa bactéria que está aqui vai ficar presa aqui dentro, não vai sair. Se ele entrar aqui, tampar aqui, um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, olha só, a bactéria vai ficar espremida no canto. E aí ela não vai conseguir se multiplicar. Tá certo que ela vai dormir, vai ficar ali por um certo tempo. Se algum dia esse canal, por algum motivo, ele sofrer uma infiltração, tá? Isso pode causar uma percolação, uma recontaminação do dente. Correto? Um minutinho, tá? Então, eu tenho que levar isso em consideração. Eu preciso de que esse material durador preencha, sele todos os tubos, entradinhas, canalículos presentes no meu canal. Correto? Beleza. Então, ó, se o selamento, eu consigo um selamento hermético, a cicatrização vai acontecer. Por exemplo, vamos dar um exemplo bem prático. Você vai para uma festa e coloca um sapato novo que o seu namorado te deu, e namorado bonzinho, né? Só que aquele sapato deu um calo em você. Você chega em casa, remove o sapato e no dia seguinte você fica o dia inteiro de rasteirinha. O machucado que estava ali sai e o organismo consegue voltar, regredir aquela lesão, aquela inflamação no pé, o calo, por exemplo. A mesma coisa aqui. Se eu esvaziar, limpar, remover toda a sujidade e depois eu selar e tampar direitinho, não deixar recontaminar, ó, remove-se a causa, cessa o efeito. Certo, gente? Isso aqui é importante. Menino, quando tá com piolho, tem que bota a lente, mata tudo e depois para de coçar, tá coçando a cabeça. Depois que mata tudo, não para de coçar? Pois é, é assim que acontece. Então, veja bem. Canais, aparentemente, ou seja, radiograficamente não bem obturados, quando tratados, tratados da posição correta, ocorre uma cicatrização, um desaparecimento. Essa lesão aqui, que é falta de tecido ósseo, né? Esse material também, lembra que eu falei? Tem que ser uma das características dele, é o quê? Estimular a formação de tecido ósseo e o reparo apical. Então, ó, reparo apical ocorre quando o selamento é hermético. Eu só vou conseguir um bom selamento se eu fizer eu só vou conseguir um reparo apical se eu fizer um selamento hermético. Tá? Então, veja bem. Essa técnica que eu vou usar para fazer uma boa obturação do meu sistema de canais radiculares, ela tem que ser uma técnica capaz
de na hora que eu colocar o meu cone até lá no batente que eu fiz, ele vai travar, porque eu vou apertar em cima desse cone depois que eu colocar. Eu vou apertar. E o cimento que eu passei antes nas paredes, quando eu apertar o cone, ele vai fazer isso. Vai empurrar todo o cimento, olha os desenhos aqui, ó, para as paredes, preenchendo esses tubozinhos aqui, ó, entrando aqui dentro. E esse cimento que vai entrar nos tubos vai funcionar como aquela resina que a gente aplica no dente do paciente. Faz ataque ácido, cria os buraquinhos, o prime penetra nos buraquinhos, a gente polimeriza, cria aquelas perninhas lá dentro, e aí depois coloca a resina gruda no primer, o primer penetrou nos tubos e prendeu no dente. A mesma coisa vai acontecer aqui. Então, é a reentrância do cimento nos tubos dentinários, nos canalículos, nas ramificações. Se não ocorrer essa reentrância, a obturação não vai ficar perfeita. E o que vai ser importante para que eu consiga penetrar o cimento obturador nessas reentrâncias? O que eu preciso fazer? Vamos lá? Para o cimento entrar naqueles tubos dentinários, nas ramificações, o que eu preciso fazer antes? Eu já limpei, eu já esvaziei, já criei o batente. Agora eu tenho que fazer o quê? Formar essa limpeza aqui, ó, que vocês estão vendo no desenho, tá vendo? Esses buraquinhos. Para aparecer esses buraquinhos, o que eu preciso de fazer? Esses buraquinhos, eles estariam cheios de quê? Lama dentinária. Como é que você ia enxergar essa parede se não tivesse usado o EDTA? O que é o EDTA? É um sal ácido que vai agir nessa lama dentinária, removendo ela das paredes. Lembra que eu falei do taco de beisebol? Então, eu tenho que remover essa lama dentinária aqui dentro desse buraquinho. Porque se ela estiver aqui dentro, o cimento não vai entrar. E aí não vai criar a retenção mecânica. Então, quando eu coloco a gutapeste dentro do canal, já com o cimento da parede, essa gutapeste tem que ser pressionada para o cimento expandir e penetrar ali dentro. É uma força centrífuga. Eu aperto, ela gruda. Ok? Esse é o objetivo. Isso aqui, gente, chama-se reparo apical. Isso aqui é famoso coto. Ocorre cicatrização. Repare, não tem uma célula inflamatória aqui, ó. Isso é uma visão histológica do ápice. Aquele 1 milímetro que a gente deixa. Canal cementário. CDC, canal cementário. Lá em cima, canal dentinário. Ó. Que é o CDC. Então, esse reparo aconteceu por quê? Porque tomou-se todo o cuidado de, na hora de colocar a rolha aqui, passou o cimento e fez toda a proteção corretamente. Certo? Ah, tá, beleza, professor, entendi, bacana esse negócio aí. Eu já estava acostumado, então, a fazer obturação de canal e nem sabia. Quando eu tomava um vinho com a minha namorada, eu colocava a rolha para tampar e aí eu estava fazendo, então, na verdade, a obturação. E como saber o momento correto da obturação? Ah, professor, meu dente que eu estou fazendo canal é um dente bio, tem vitalidade pulpar. Já posso obturar amanhã, professor? Hoje eu atendi o paciente, ele está bem, amanhã já posso obturar? Ou semana que vem? Que dia que eu posso obturar? Como é que eu vou saber isso? Qual vai ser a minha referência para saber se o meu canal pode ou não pode ser obturado? Eu preciso prestar atenção em algumas coisas. Por exemplo, primeiro fator importante para saber se o canal pode ser obturado. O paciente tem que estar assintomático. Ou seja, sem dor.
Ah, isso é importante, realmente. Outra coisa. Na hora que eu lavei o canal com EDTA, que foi a minha última lavagem, né? Removi aquele EDTA, aquela lama de tinta grudada na parede, eu vou ter que secar esse canal. Secar para poder colocar o cimento e o material operador. Então, o canal tem que permanecer seco. Não pode ter umidade. Professor, já coloquei o cone de papel absorvente, já umas 5, 10 cones, ele não para, só sai molhado. Ó, aqui não pode estar molhadinho. É preciso ele estar seco. Professor, nem um pouco, não, nem um pouquinho. Se ele estiver molhado, o cimento em contato com a umidade, ele não vai tomar presa. Presa com Z, né? Qual é com S? Não vai tomar presa. Tá? Ou seja, ele não vai endurecer em contato com umidade. Pelo menos esse cimento que a gente vai usar. No futuro, mais para frente, quando você estiver fazendo lá o curso de especialização do professor Henrique, diz que é muito bom o curso dele, tá? Vou dizer que é muito bom. Lá vocês vão aprender que existe um cimento chamado biocerâmico, que ele necessita de umidade para ele tomar presa. Bom, não vou falar isso não para não confundir a cabeça de vocês. Então esquece aqui agora. Mais para frente nós vamos falar isso. É um cimento muito caro, vocês não vão usar isso na faculdade não. Mas é importante saber que existe. Então vamos lá. Polpa viva, professor. Qual é o momento de obturar um canal com polpa viva? Ah, professor. O momento mais certo, em caso de dente com polpa viva, é você obturar na mesma sessão. É verdade, professor? Acabei de instrumentar o canal, lavei, botei o EDTA, lavei de novo, chequei, pronto, obturo o canal. Então, caso de polpa viva, após o PQC. Professor, o que é PQC? Eu já vi que é PQP. Mas PQC eu não sei não. Também não vou perguntar o que é PQP não, eu já sei, tá? PQC é preparo químico cirúrgico. Então, após o preparo químico cirúrgico, ó, preparo químico cirúrgico. Então, prepara, após a instrumentação, limpeza, eu já obturo o canal. Ô, professor, que beleza, então. Mas veja bem, caso eu não tenha tempo suficiente, porque às vezes o canal dá muito trabalho para fazer, o paciente enjoado, problemático e tal, eu posso deixar para obturar outro dia? Pode, desde que eu coloque uma medicação. Essa deixar para outro dia não é que vai piorar, mas na próxima vez que estiver quase cicatrizando, eu vou mexer de novo para poder obturar, eu vou machucar de novo. Tá? Então é aquele negócio, se eu tivesse já obturado, ia ficar um pouquinho sensível, mas 1, 2 dias acabou, não ia doer mais. Quem já colocou o aparelho aqui? Quando aperta o aparelho, fica uns 2 dias sem comer direito, não fica? Com os dentes doloridos. Agora imagine quando... Pois é, imagina daqui a 2, 3 dias, quando começou a melhorar, você vai comer aquele churrasco, aquela picanha maravilhosa, o dentista fala, ih, não, vem cá que eu esqueci de apertar um dente. Aí você volta lá, ele vai e aperta mais um dente. Aí você fala, PQP. Por que você esqueceu? Eu já tinha combinado churrasco, eu estava com desejo de comer um churrasco. PQP. Então é isso. Ou seja, polpa viva, todas as condições são favoráveis. Então eu vou obturar na mesma sessão. Polpa morta, vamos ver então. Então, polpa viva na mesma sessão. O que seria a mesma sessão? Acabou de instrumentar, lavou o canal. Beleza, já obtura. Polpa morta. Polpa morta, eu preciso, no mínimo, 48 a 72 horas após o preparo químico cirúrgico.
Pessoal, por que 2 a 3 dias? 2 a 3 dias. Eu já vi casos de 6 meses. Depende. Então, no mínimo, 2 a 3 dias. Desde que, após esses 2 a 3 dias, ou 1 mês, ou 2 meses, o paciente não tenha dor, edema, mau cheiro, odor, ou exudato inflamatório. Isso aqui se resume em dor e canal seco. Ou seja, se não tem dor, não está inchado, não tem mau cheiro e não tem exudato, pode obturar o canal. Certo? Desde que passaram 2 a 3 dias. Esses 2 a 3 dias, gente, por que isso? Porque, veja bem, eu instrumentei o canal. Se é bio, a chance de contaminar é muito pequena. Mas se o canal está necrosado, a chance de eu ter certeza de ter removido todas as bactérias é pequena. Então eu coloco a medicação, essa medicação tem uma ação bactericida e bacteriostática que vai garantir que eu, me dá certeza, né, garantir para mim que eu tenho certeza que eu removi toda a bactéria que está ali dentro. Se o paciente desses 2, 3 dias voltar com dor, é porque ainda tem bactéria. Tem até uma historinha de um professor explicando para o seu aluno por que o canal dói após o tratamento. Aí ele falou assim, olha, se eu pegar uma agulha, uma lima, essa de canal, e furar o meu braço aqui, peguei a lima, furei. Vai doer? Vai. Vai sair sangue? Vai. Mas amanhã não vou nem estar lembrando, desde que essa lima esteja estéril. Agora, se essa lima estiver contaminada, acabei de usar o paciente lá e deixei ele na gaveta, nem esterilizei nem nada, pega aquela lima, vou fazer um exemplo aqui, furo. Vai doer igualzinho a outra doeu. Vai sair sangue igualzinho a outra saiu. Agora, em compensação, no dia seguinte, ela vai doer muito mais. Vai inchar, vai formar pus. Então, gente, a dor pós-operatória, ela pode ser desencadeada devido a um problema inflamatório ou um processo infeccioso causado por bactéria. Então, se o dentista não fez uma boa limpeza, não usou isolamento para fazer o canal, contaminou com saliva, ou não esterilizou os materiais para fazer o canal, esse paciente pode ter dor pós-operatória. Nem toda dor pós-operatória é causada por isso. Tem outras maneiras também de doer. Mas isso pode causar, isso vai sempre causar dor. Tá? Então, ó, limpeza, trabalhou no canal, irrigou, não tem cheiro, tá? Não tem dor, não tem inflamação e não tem bactéria, exudato. Então, nesse caso, pode durar. Como é que eu vou saber se não tem dor? Faz toque e percussão, ó. Pega o cabo do espelho e bate no dedo. Devagarzinho, tá, gente? Tá? E se o paciente não doeu, não. E esses dias, de ontem para cá, de ontem, não doeu, não. Faz percussão. Não, tá doendo, não. Então, abre o dente, isola, abre o dente, lava, tira a medicação que você colocou na semana retrasada, semana passada. Seca, aspira, depois pega no papel. Secou, tá sequinho? Ok, pode misturar. E quando tem lesão? Ó, então foram 3 situações. Polpa viva, falamos de polpa morta, e a terceira, polpa morta com lesão periapical. Então, quando tem lesão periapical, pessoal, quanto tempo demora para essa lesão desaparecer? Quanto tempo demora para formar osso de novo? Porque lembra que eu falei que quando está escuro, porque não tem osso, né? Aí o osso vai formando, o osso é branco, o buraco é preto, vai ficando cinza, até voltar a ficar igual aqui do lado. Tá? Esse período pode demorar de 6 meses até 2 anos, dependendo do tamanho da lesão. Aí, professor, então tem que esperar 2 anos para botar um canal? Não. Se eu fiz uma boa limpeza, descontaminei, o paciente passou aí 1 mês, 10 dias, 15 dias, o paciente não tem dor, não tem exudato, não tem coleção purulenta, né? Não tem inflamação e não tem cheiro, posso obturar.
Ah, professor, obtura mesmo com a lesão? Pode obturar. Por isso, gente, é muito importante, quando chega o paciente no consultório, que você tira a radiografia e descobre uma lesão, e o canal está bem obturado, não queira retratar o canal. Pergunta o paciente, quanto tempo que você fez canal? Ele vai falar assim, não, doutor, tem uma semana que eu fiz. Então, vocês têm que fazer o quê? Preservação. Esperar, tá? Para poder ver se vai regredir. E só depois que você vai tentar um retratamento. Então, ó, polpa morta, eu tenho que lembrar que tem muita bactéria. O limite da obturação nós já falamos, né? Esse limite de obturação vai depender de quê? Se for polpa viva ou polpa morta. Se for polpa viva, o canal sementar é maior, então eu tenho que recuar 1 milímetro. Se for polpa morta, o canal sementar é menor, porque já sofreu reabsorção. Já tem uma inflamação no periápice. Então, nesse caso, eu vou recuar meio milímetro. Apesar de que, hoje em dia, não se... Pode falar vitamina rapidinho? Faz o quê? Vitamina. Pra quê? Ah, posso não, por favor. Eu Então, gente, presta atenção. Se o meu canal, se o meu limite do dente se for necro, eu tenho que obedecer meio milímetro. Se for bio, 1 milímetro. Mas, hoje em dia, há uma tendência a sempre manter 1 milímetro, independente se for bio ou necro. Tá? É o que vocês já fazem lá no laboratório. Ó, mantendo esse 1 milímetro aqui, ó, o dente vai, a lesão vai desaparecer, tá? Ó, tinha lesão, tantos meses depois, não está mostrando aqui, ela vai desaparecer. Em alguns casos desaparece com 1 mês, em outros casos 6 meses. Tá? Eu tenho que lembrar desse processo aqui, ó. Distância do CDC, forame, até o ápice. Bom, e esses materiais obturadores? Nós já falamos, vamos só dar uma sequência. Esse material obturador tem que ser aquelas características que eu já falei para trás. Propriedades biológicas. Boa tolerância. Ser reabsorvido no periápice em caso de extravasamento acidental. Gente, a gente não gostaria que ele extravasasse. Por isso é que a gente faz o batente apical. Mas se eu manipular um cimento mais mole, mais fluido, e ele escorrer, né, na hora que eu colocar o couro, sem querer empurrar um pouquinho, extravasar um pouquinho, o organismo tem que reabsorver esse material. Estimular ou permitir a deposição de tecido mineralizado a nível do ápice. Lembra que eu falei com vocês? Além de ser biocompatível, ele tem que ter a propriedade de estimular a formação de tecido ósseo. Ou seja, estimular reparo apical. Tá? Ele tem que ter ação antimicrobiana. Isso é importante. Por quê, professor? Mas esses materiais de injeção estéril para colocar dentro? Sim. Mas se por acaso ficar alguma bactéria, esse cimento ou o material obturador tem que ser capaz de impedir. Talvez ele não seja bactericida, mas se ele for bacteriostático, já resolve. Ele vai impedir a proliferação dessas bactérias. Propriedades físico-químicas. Tem que ser fácil de inserção, ser plástico, ou seja, moldável. Quando ele apertar, ele tem que adaptar. Tá? Possui um bom tempo de trabalho, para dar tempo de trabalhar, principalmente vocês estão começando, que demora mais tempo. Tem que ser capaz de fazer um bom selamento. Não sofrer contrações e nem expandir. Tem que ser permeável. Tem que ter um bom escoamento para ele preencher os canalículos, as ramificações. Tem que ter boa viscosidade para ele penetrar nos tubos. Tem que ter aderência. Não solubilizado dentro do canal. Tem que ter um pH próximo ao neutro. Ser radiopaco, isso aqui é fundamental. Não manchar estruturas dentais. Ó, ser radiopaco. Não manchar estrutura dental. Ser estéril ou passivo de esterilização. E tem que ser de fácil remoção, caso eu precise de fazer o retratamento desse dente. Correto? Bom, como eu disse a vocês,
esse material obturador, ele não vai ser composto apenas com um produto. Ou seja, não existe um material só que tenha todas essas características. Por exemplo, eu tenho a guta, percha, tá? E o cimento, que são os dois que um vai complementar o outro. A guta percha, ela é mais rígida, mais dura, mais firme, mas ela é maleável a nível quando aquecida, quando sofre pressão, ela é capaz de modelar. Igual uma massinha. Por exemplo, se eu pego uma caixinha quadrada, pego uma massinha e coloco ali dentro, se eu apertar a massinha, ela vai modelar a forma quadrada. Se eu pego uma meia bola, coloco a massinha dentro e apertar, ela vai modelar. A guta percha também. Se eu pegar a guta percha e morder aqui, ó, você vai ver que ela é macia, né? Eu consigo apertar ela contra alguma superfície e ela é capaz de copiar aquela superfície. Tá? Então, mas só que o seguinte, ela não consegue copiar detalhes pequenininhos, sulcos, reentrâncias, canalículos, tubo dentinário. Não, ela não consegue entrar. Então, para isso, existe, então, o cimento obturador, que ele vai ser manipulado, consistência mais fluida, para poder penetrar. E aí a guta percha entra para ajudar, na hora que eu fizer a condensação, apertar ela dentro do canal, ela vai espremer esse cimento, e esse cimento vai entrar nos tubos dentinários. Antigamente existia o cone de prata. Só para falar que existe, não vou falar sobre isso não, tá? Não usa isso mais, nem acha para comprar mais, tá? Dava essa aparência aqui. Ele era bom porque ele era rígido, fácil de colocar no canal, mas não se usa mais. Hoje se usa a guta percha. Até mesmo as obturações mais recentes, com cone único, o material mais usado é a guta percha. Repare, a guta percha, ela é 70% óxido de zinco. Ou seja, ela é muito, mas muito radiopaca. Isso é favorável, tá? Tem gente que mistura o óxido de zinco na medicação para dar radiopacidade. Aqui, a guta percha é composta 70% de óxido de zinco. Tá? Guta percha mesmo, só 20%. O restante é sulfato de bário para dar mais radiopacidade. Então, na verdade, a guta percha deveria chamar de óxido de zinco. Certo? Porque tem mais óxido de zinco. Mas, na verdade, guta percha. Os cones de guta percha, nós temos os cones principais e temos os cones acessórios. Professor, por quê? Então, veja bem, gente, aqui está o meu canal. Eu vou colocar lá embaixo, tá o CDC. Eu vou colocar o cone principal aqui, nesse diâmetro, certo? Preenche aqui. E aqui em volta, se eu colocar só cimento, não vai resolver. Então, eu vou colocar cimento. Vou preencher isso aqui com cimento. Certo? E no meio do cimento, eu vou colocar pedacinhos ou cones acessórios de guta percha. Olha como é que é fácil entender isso. Imagine que na sua casa tinha um ar-condicionado daquele de parede, grande. Aí você comprou um Sprint, que faz só um buraquinho na parede, né? Aquele buraco, você tem que tampar. Se você pegar só cimento e jogar no buraco, vai ficar bom? Não. Então, o certo é o quê? Colocar tijolo e entre os tijolos, entre as gretas, eu completo com cimento. Então, é assim que acontece a obturação. Eu vou colocar um cone grosso e vou colocar vários conezinhos. Eu coloco os tijolos, as gretinhas vou colocando tijolo cortado ou casquinha de tijolo e somente depois do final é que eu vou fazer o acabamento com o cimento. Ou seja, o cimento vai preencher as gretinhas aqui em volta. Certo? Desvantagem da guta percha. Ela tem baixa resistência mecânica. Lembra que eu falei que a cone de prata era melhor porque era mais duro? Sem adesividade. Ela não adere à parede dentinária. Por isso eu preciso do cimento. Lembra? O que é que nós temos, já vimos em dentística, que não adere ao esmalte? Quando eu vou colar um braquete na parede, por exemplo, eu coloco o cimento, a resina no braquete, e para grudar no dente, tem que passar o quê? Faz o ataque ácido para preparar o dente, depois eu passo o primer. O primer é que vai grudar a resina no dente. Aqui também vou precisar de cimento. Ela sozinha não tem adesividade.
e ela provoca deslocamento. Bom, se ela provoca deslocamento, presta atenção, olha só. Quando eu estou obturando o canal, ó, quando eu colocar o meu cone principal aqui, e eu for colocar os outros cones, esse cone principal, onde eu coloquei, ele vai ter que ficar. Ó, se eu coloquei nesse cantinho aqui, ó, ele vai ter que ficar nesse cantinho. E vou preencher o restante com os outros cones acessórios. Ah, uma hora eu coloco de cá, outra hora eu coloco de cá, ele vai ficar mexendo para lá e para cá, para lá e para cá, e aí ele vai deslocar facilmente e não vai aderir, não vai prender, ele não vai modelar aquela primeira colocada que você fez e apertou ele, ele modela aquele cantinho. Então ele ficou ali grudadinho, quietinho, deixa ele quietinho ali. Preenche os outros espaços, então, o restante. Tá? Bom, eu disse então que eu preciso da gutta-percha e preciso de cimento, tá? Que vai preencher. Além do cimento, existem também as pastas obturadoras. As pastas obturadoras geralmente são usadas em dentes de leite ou dentes decíduos. Por quê, gente? Qual que é a diferença entre pasta e cimento? As pastas, elas não tomam presa, elas não endurecem. Por isso que ela é usada em dente de tecido. Por quê? Quando o dente de tecido sofre risólise, né? Ela também é reabsorvida. Correto? Geralmente as pastas são formadas por iodoforme. Então, pasta obturadora, que é o iodoforme, está aqui, misturado com gel e com o óxido de zinco. A gente manipula tudo isso, tá? E coloca dentro do canal. Aí sim, cimentos obturadores. Esses cimentos, nós temos dois tipos principais, que são a base de hidróxido de cálcio, CaOH2, e óxido de zinco e eugenol. Eu vou ter, então, cimento que tem como base principal o hidróxido de cálcio e outro tipo de cimento que tem como base o óxido de zinco e eugenol. Ah, professor, mas só existe esses dois? Não. Esse é o que vocês vão conhecer agora. Tá? Existem muitos outros cimentos, principalmente hoje em dia existem os biocerâmicos, que eu acabei de falar agora, tá? Que são os melhores cimentos hoje usados. São caros. Nós não vamos colocar para vocês. Porque a maneira de manipular, de inserir ou de obturar é muito parecida. Então vocês vão usar esses, são mais baratinhos, e só depois, futuramente, é que vocês vão usar os outros cimentos. Quem sabe na especialização, já ouvi dizer que o professor Henrique tem um curso muito bom aí, tá? Então, qual é a função do cimento? Promover a adesão e preencher os espaços, que são os cones de Guta. Entre os cones de Guta. Estabelecer um selamento adequado. Funcionam como lubrificante dos cones. E eles têm ação bactericida e bacteriostática. Legal, né? Desculpa, gente. Olha o corona. Correto? Bom, aqui tem alguns exemplos de cimento. Vocês vão usar esse aqui, que é o Sealer 26, tá? Que é o mais em conta. E vão usar também o óxido de zinco e eugenol. Esse aqui tem como base o hidróxido de cálcio. E o óxido de zinco e eugenol tem o endofil, ou fio canal. Tá? Endofil é o mais usado hoje. O fio canal já saiu de linha, não existe mais. Tá? Mas todos esses aqui, ó, Sealer Plus, o APC, o H Plus e o Celapex, todos são como base, usam o CaOH2, hidróxido de cálcio. Tá? Então, eles podem ser com base o óxido de zinco e eugenol ou o hidróxido de cálcio. Então, o Sealer é hidróxido de cálcio. E o óxido de zinco é o endofil, o óxido de zinco. Tá? Presta atenção nisso aqui, viu? Pergunta de prova. Quais cimentos obturadores apresentam como base principal o hidróxido de cálcio? Sealer. Qual cimento obturador de canal que apresenta como base o óxido de zinco e eugenol? Endofil. Presta atenção. Cimento que tem como base o óxido de zinco e eugenol é o endofil, para canal.
Não queiram colocar aquele cimentozinho lá, óxido, zinco e genol que você usa para fazer restaurador provisório, curativo do paciente, colocar dentro do canal. Uma vez eu vi um aluno colocando isso dentro do canal e isso dá o maior problema, porque ele toma presa, ele não sai depois, vira pedra lá dentro. Tá? Cuidado, hein? Então, ó, outros cimentos. Aí existe o Grossman, o endometazone, o Henriquez, fio canal, enfim, outros. Tantos outros. Aí depois vieram os cimentos resinosos, cimentos à base de ionômero de vidro. Qual foi a finalidade? O ionômero de vidro não adere à dentina, então eles queriam fazer um ionômero de vidro que aderisse à dentina. Só que aí ele é pouco radiopaco. Né? Ele não é radiopaco, é radiolúcido. Aí tinha que misturar outra substância nele. Isso veio atrapalhar. Não deu muito certo. Né? Essas coisas adaptadas não deu certo. E já os biocerâmicos, sim, eles vieram para ficar. Todos esses aqui são cimentos. Então, o endofil tem essa composição, tá? Ele tem uma boa adesividade, resina hidrogenada, plasticidade, sulfato de bário, ação antimicrobiana e tem um bom tempo de trabalho. Excelente. Bom, então vamos lá. Vamos então partir para a técnica. Qual é a técnica de obturação? Se eu misturar o líquido do acrílico com fogo, pega fogo? Claro. Assim explode a casa? Claro. E como que eu vou derreter um acrílico duro? Não derrete aquilo duro, depois você não derrete mais, E não. como que tira? Tira de onde? Do manequim de endo? Cortando com broca. Fufu. Gente, qual que é a técnica, então, de obturação? Então, vamos primeiro entender. Vocês entenderam, então, que após toda a limpeza, fez o CDC, criou o batente, eu vou ter que colocar o tijolo maior, que é o cone maior, a rolha. E os espaços em volta vai ser preenchido por cimento e pedacinhos de tijolos. Então, eu vou tampar o buraco lá do ar-condicionado. Então, eu vou pegar os tijolos mais inteiros e vou colocar no meio. Onde não couber o tijolo inteiro, eu vou cortar pedaços menores, eu vou preencher as gretinhas, e entre os tijolos vai ficar o cimento, e em volta também cimento. Porque se eu colocar só o cimento, ele vai murchar, vai secar, vai cair e não vai prestar. Tá? Igual uma viga. Se eu não colocar os ferros lá dentro, aquela viga quebra, cai. Não adianta eu querer colocar uma pilha alta de cimento só, que ele vai quebrar. Tá? Então tem que entender isso primeiro. Então vamos lá. Primeira coisa, a técnica. Quando é que começa a obturação? A obturação inicia após a limpeza com EDTA. Limpou com EDTA, olha só. Aqui é 100... Deixa eu pegar uma cor diferente. Ó, aqui é 100 passar EDTA. Olha o que acontece, ó. Tudo sujo de lama. Eu não estou vendo os buraquinhos aqui. Como é que o meu cimento vai entrar aqui dentro? Não entra. Certo? Passei o EDTA, olha o que aconteceu. Ó, olha que lindeza. Os buracões, hein? Parecendo um queijo suíço. Ó. Então, o que vai entrar nesses buraquinhos? O cimento. E quem é que vai apertar eles para entrar? Quando eu colocar o cone principal, eu vou apertar o cone, o cimento vai entrar aí dentro, vai criar o imbricamento. Tá? Então, ó, após os dentes medicados, tal, beleza? Então, irrigação, aspiração final com EDTA. Então, aqui começa a obturação. Limpou, secou o canal, tá? Lavou a lâmina dentinária, pega o cone de papel absorvente, seca, vai ficar esses buraquinhos tudo olhando para você. Assim. Aí eu vou fazer a seleção dos cones. Pessoal, se eu fiz o batente, como no caso nosso do exemplo, 60, então eu vou pegar um cone 60, um antes dele 55 e um depois 70. E vou colocar naquela plaquinha de Petri, aquela plaquinha que vocês compraram que é assim, ó, divide em 3, né? Metade depois divide em 2. Aí você vai colocar aqui, aqui dentro os cones, dentro do hipoclorito, a 2,5. Na hora que você começar a atender o paciente, você já coloca, já pede a secretária para colocar. Por quê? Porque ele vai gastar em torno de 20 minutos para fazer a desinfecção. É o tempo de você lavar, colocar o isolamento, dá certinho o tempo certinho para poder desinfectar os cones.
Por que eu coloco 3? Se o professor, se eu fiz o batente com a 60, por que eu tenho que colocar 55 e uma 70? Uma antes e uma depois? Porque esses cones, gente, eles são rolados à mão. Tá? Então, eles não são precisos, exatamente perfeitos. Um do outro tem diferença. Não é igual uma rosca de 3/4. Qualquer rosca de 3/4 vai ser a mesma. Aqui não, vai dar uma diferençazinha. Então, às vezes, você vai colocar o 60, ele não vai descer lá embaixo. Ó. O canal estava lá, ele estava até aqui, você descer, ele parou aqui e não está descendo mais. Por que não está descendo? Questão de prova. Pode ser lâmina dentinária, ou pode ser que o seu cone não está conforme as medidas corretas. Tá? Então eu vou colocar o cone. Ele não pode nem descer muito, ó, tá descendo muito, e nem ficar quem? Ele tem que ficar no limite. Isso é correto, no CDC. Ah, professor, mas ele está descendo muito. Então eu pego o 55, pego o 60, o mais grosso. Ah, eu coloquei o mais grosso, ele parou antes, não desceu. Então eu volto para o 55 e vou pegar uma gilete, vamos lá, e vou cortando de meio milímetro. Ou então, existe uma régua chamada régua calibradora. Essa régua calibradora, tá vendo esses buraquinhos aqui? De um lado é um buraco grande assim, e do outro é um buraco pequeno assim. Esse buraco pequeno tem o diâmetro da lima que você vai usar. Por exemplo, eu fiz o batente com a 60, então esse buraquinho pequenininho aqui tem 60. Aí eu pego o meu cone, enfio daqui, ó, enfio de lá para cá. O que passou para cá é menos que 60. Quando ele travou aqui, eu pego a gilete agora e passo a gilete aqui. Vou dar uma guilhotinada, ó. Ó, coloquei aqui, ó. Aí eu venho, corto com a gilete aqui, aí ele fica certinho, 60. Tá? Cada buraquinho desse aqui, ó, é uma medida. Ó, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80, 100, 110, 120 e assim até 140. Tá? Então é uma régua calibradora. Serve para quê? Calibrar os cones. Dar a medida correta. Aí que eu fiz isso, coloco o cone do canal e vou confirmar na radiografia. Chamada agora a terceira radiografia. Então eu fiz a primeira radiografia de diagnóstico, a segunda de odontometria, e a terceira radiografia é a prova do cone. Tá? Retira-se o cone do conduto, seca os canais com cone de papel, ó, absorvente. Tá? Coloca-se o cone principal, aspira bem antes de secar. Coloca-se o cone principal. Vou mostrar aqui o cone principal. Ah, manipula o cimento. Esse cimento, lá na prática, a Juliana vai mostrar para você, o Fábio, e eu vou mostrar também. Ele deve ser manipulado. Ele é enjoado de manipular. Ele não pode ficar nem muito seco e nem muito mole. Se ele ficar muito mole, é sinal que tem muito eugenol. Ele fica agressivo ao periápsis. Se ele ficar muito seco, sem brilho, ele não vai descer onde ele deveria entrar, nos tubos urinários ou até mesmo no canal principal, lá no ápice. Então ele tem que ter uma maneira correta. Eu vou mostrar um vídeo para vocês. Acho que é agora, depois não. Ixi, é que não vai mostrar, não? Era para passar um vídeo aqui. Depois eu mostro no final, então, tá? Técnica de condensação lateral. Então, a técnica que a gente usa para obturar o canal é chamada técnica de condensação lateral e vertical. Existe a técnica de condensação lateral, existe a técnica de condensação vertical. A gente vai usar as duas. Tá? Por quê, professor? Porque eu vou tirar tudo de bom que tem na condensação lateral e vou tirar o que tem de bom na condensação vertical. Eu vou somar as duas para ter um resultado melhor. Correto? Então vamos lá. Como que se baseia? Então eu vou pegar o cone principal, lambuzo ele no cimento, coloco ele rodando para ele poder pincelar as paredes, o cimento, e desço até o CDC. Na hora que ele encostar lá embaixo, eu dou 3 batidinhas assim, ó. 1, 2, 3. Para quê, gente? Sabe aquele 1 milímetro que ficou lá, que é o batente? Ele vai ter que entrar justo ali, ó. Entrou, beleza. Para ele descer certinho os 20
No nosso caso lá era 23, né? Que eu falei? 23 milímetros. Então, beleza. Desceu. Agora, aqueles espaços em volta, se eu pegar aqueles cones acessórios, ele é muito molinho. Você viu que ele é fininho? Se eu entrar ali, ele vai dobrar. Né? Coisa mole não consegue entrar, ele dobra. Então, se eu pego o espaçador, gente, são aquelas parecem uma lima, só que lisa. Não tem torção nelas, são lisas. Eu vou pegar a vermelhinha, a 25, vou colocar do lado do cone e vou fazer esse movimento aqui, ó. Ó. Sabe quando você vai fazer colocar uma barraca na praia? Você pega o cabo da barraca, coloca e vai fazendo assim, para poder fazer o buraco, para depois você colocar o pau da barraca? É exatamente isso. Eu vou criar espaço para depois colocar o cone acessório. Então, ó, seleção do espaçador, seleção do cone principal, preparo do cimento, cimentação do cone principal. Aí eu vou colocar o cone espaçador e faço a condensação lateral. O que é condensação lateral? É isso aqui, ó. Quando eu pego o meu cone e coloco o dedo e fico rodando ele assim, eu estou empurrando. É como se estivesse passando a colher na panela, esmagando o brigadeiro para não empelotar. Emassando o angu, mexendo o angu para não empelotar. E ele vai ser esparramado ou espremido nas paredes da panela. A mesma coisa aqui. Aí eu coloco e vou colocando. Pego o espaçador, fio com força, rodo, tiro, coloco o cone. Coloco de novo o espaçador, vai, giro, tiro, coloco o cone. Até o canal preencher. Tá? Então vamos lá. Ó, coloco o cone principal, coloco o espaçador, aí vai colocando. Tira o espaçador e fica o cone acessório. Separe que onde eu coloquei o cone principal, os outros foram colocados do outro lado. Não pode empurrar a hora para um lado, a hora para o outro, de jeito nenhum. Tá? Existem alguns espaçadores, gente, que são... Alguns espaçadores, eu não estou entendendo por que não quer apagar. Bom, deixa eu falar. Entendi. Bom, então os passadores, existe também esse passador níquel titânio, mas a gente nem vai ver isso aí, porque ele é muito mole, não presta, não é bom. O passador tem que ser firme. Então repara aqui, ó, o meu canal está aqui, tá? Eu não estou entendendo. Então veja bem. Foi eu, hein? Eu entendi essa. Bom, eu vou descobrir o que não está pagando. Então, eu coloquei o cone principal aqui, e aí começa a colocar os cones acessórios do lado. Repare que cada cone acessório que eu coloco, ele vai ficando mais curto, ele vai entrando menos. Ele vai preencher a região apical. E olha o quanto que é importante, quando você colocar o primeiro cone acessório, esse cone acessório tem que descer quase na medida do cone. Ó, se o meu dente tem 23 milímetros, o primeiro cone acessório, ele tem que descer pelo menos 22. Se ele não descer 22, é porque o seu canal não está bem cônico. Certo? Isso é importante, tá, gente? Ô, gente. Por que você não quer pagar, Titica? Vai ficar tudo rabiscado, feio.
Então, ó. Então, lembre-se disso. Na hora que eu coloquei o meu cone principal, desceu lá os 23 milímetros certinho, beleza. Ó, perfeito, professor. Vou colocar o primeiro cone acessório, eu coloco o espaçador e aperto, rodo, mexo. Coloquei o cone acessório. Ih, professor, desceu 20. Era 23, tinha que descer 22, né? Só desceu 20. Então, tira, pega o espaçador de novo, aperta. A gente tem que ficar, o dedo tem que ficar doendo. Se não ficar o dedo doendo com calo, assim, ó, igual o meu dedo assim, ó, é porque não tá bem feito. Tem que empurrar com força mesmo. Eu falei pra você, tem que pisar em cima se for preciso. Mas o primeiro cone acessório tem que descer pelo menos 1 milímetro antes. Pelo menos. Lógico, ele não vai descer os 23, né? Porque no 23 o outro já desceu, já encheu. Tá? Mesma coisa. Olha só como é que vai ficar a imagem do dente quando... Ó, só para tirar ali. Repara, o cone principal está aqui. Ó. Cone principal. E aí os cones acessórios voltam. E esse verdinho aqui, ó, seria o cimento. Tá vendo como é que é legal? E à medida que ele vai caminhando para o ápice, lá no ápice, só desceu o cone principal. Então aqui só tem o cone principal. Certo? Então, lá embaixo só o cone principal e aí vai preenchendo os cones acessórios. Professor, até quando eu vou parar? Gente, eu vou parar até chegar aqui na região cervical. Porque daqui para baixo, depois quando eu cortar aqui, você vai ver, eu vou fazer a condensação vertical. Eu não preciso de ir colocando o cone aqui, ó, para ficar aquele rabo de pavão aqui, ó, cheio de cone acessório. Não precisa disso. Por quê? Porque depois eu vou cortar aqui, ó, 1 milímetro abaixo da região cervical. Todos esses cones que ficaram aqui, ó, eu puxo com a mão e jogo fora. Vai perder à toa. Então, o mais importante para mim é o terço apical. Terço apical. Essa é a região mais importante. Daqui para cima, eu vou precisar de colocar até aqui para que na hora que eu for fazer a condensação vertical, ele espreme mais aqui, aperte mais. Mas isso aqui não é tão importante mais. Quando chegar nessa situação, eu faço nova radiografia, que é a prova da qualidade. Tá? Ó, e aí eu vou partir para o corte dos cones. Oh, gente, desculpa, eu paguei. O corte dos cones. O corte dos cones é feito como? Pega aquele calcador de paiva, levo ele ao fogo, da ponta do fogo, que é o mais quente, esquento até ficar vermelho, ou seja, ao rubro, lembra rubro negro, mengão, e aperto ele lá dentro e faço isso, ó, corto de uma vez só, tiro. Tá? Esse é o calcador de paiva. Professor, tem que ser corte único? É, corte único. Para quê? Todos esses cones que estão aqui, ó, na hora que eu passo um corte só, eles grudam, selam um só, um no outro. Igual, por exemplo, quando você vai fazer a selagem lá na esterilização do plástico. Ele aperta, quente, tira, ele fica grudado no outro. Mesma coisa que um vai ficar grudado no outro. Não sei, me dando agonia isso. Então, gente, essa é a consistência do cimento. Repara que ele tem brilho, tá? Aqui também era para aparecer o vídeo. Inserir. Vamos ver, vídeo. Esse dispositivo. Eu acho que ele não vai inserir. Só ver aqui se ele vai inserir. Foi falar para lembrar do Flamengo, até travou.
É, né? Oh, para o calendário. Gente, eu tinha colocado aqui agora. Nego 2000. Ah, não, tá aqui não, desculpa. Tá aqui dentro. Desculpa. Vídeos. Vou ver se vai rodar, hein? Secando o canal para obturar. Secagem e obturação do cone. Vocês não estão vendo, né? Eu vou compartilhar, peraí. Só um pouquinho. Vou parar a apresentação e vou voltar de novo. Apresentação agora. Uma janela. Ele não está aparecendo da janela. Acho que agora vai dar certo, hein? Vocês estão vendo agora, né? Eu não sei se vocês vão ouvir o som. Não dá de ouvir nada, Tá não. ouvindo nada, não? Eu vou falando para vocês. Então vamos lá, ó. Imagina aí, esse dente foi preparado e eu vou secar o canal. Agora eu vou colocar o cone de papel para secar. Olha lá. Eu coloquei o cone de papel. Olha lá. Vai tirar o cone de papel e vai vir molhado, ó. Quando ele aperta, se dobrou, é porque o cone de papel está molhado ainda. Olha lá. Então, na hora que ele sair durinho, é porque está seco. Ó. Colocou outro cone de papel agora, ó. Repara que esse cone de papel é verde, 35. Olha lá. Ainda está um pouquinho mole, ó. Pega outro cone de papel. Então, o certo é você, depois que aspirou bem com aquelas agulhinhas de silicone, aí você vem, coloca o cone de papel, deixa lá dentro uns 10, 20 segundos, ele vai absorvendo a umidade das paredes e da ponta. Aí espera. Tenta aí uns 3, 4 cones. Se conseguir secar, é porque você pode obturar. Ó, agora tá seco, olha lá. Bom, secou. Agora que secou, eu vou fazer o quê? Vou provar o cone. Olha o que vai acontecer aqui agora, ó. Esse canal aí não foi eu que instrumentei, foi um dos alunos. Tá bem aberto, né? Tá bem grande o buraco. Então, olha o que acontece, ó. O último instrumento que ele obturou, se eu usei o cone 35, é porque foi o dente 35. Olha lá, agora eu vou pegar o cone 40. Vou pegar o comprimento de trabalho. Ó, medir, vou colocar lá dentro e ver se ele vai descer naquele comprimento. Ó.
Ó, coloquei 3 batidinhas lá, ó. Essa batidinha, gente, é para melhor adaptar. Não é martelada, não, viu? É batidinha de leve. Repara o que vai acontecer. O cone não vai travar lá, ó. Eu vou puxar. A sensação tem que como se eu estivesse puxando meu dedo. Assim, ó. Se ele está saindo fácil, é porque não está bem obturado. Não está bem travado. Não foi feito o batente corretamente. Estou falando alto aqui, o fone está no meu ouvido aqui, ele está gritando. Esse cara é doido. Esse professor é doido. Olha só, esse aluno, ele instrumentou tanto, que eu testei o 35, não foi, testei o 40, ficou folgado. Olha só em qual que vai travar, hein? Eu fui aumentando o cone, até ver qual que travou. Parece que funciona. Olha lá, 45 é o branco, também não travou, olha lá. Ele vai puxar, ó, vai sair fácil, ó. Olha lá, tá saindo fácil. Agora, olha, ele vai travar com 50, ó. Ele instrumentou demais, por isso que não estava travando. Ó, agora, o que vai acontecer agora, ó? Travou bem travadinho. Você viu que ele tá, olha, ele vai segurar o cone, ele vai ficar tão firme que vai segurar o dente, ó. Ó, travou. Eu tô puxando, ele não tá saindo mais. Esse travamento aconteceu naquele 1 milímetro. Olha lá. Ó. Olha, soltou, mas depois de um tempo. Vai ser um tanto que ficou firme. Não precisa desse travamento todo, não, mas ficou ótimo. E outra coisa, esse travamento tem que acontecer no comprimento do trabalho. Ou seja, com 23 milímetros, no caso nosso, do paciente aqui. Certo? Entenderam então como é que é feito? Ó, agora, o que eu vou fazer? Pego, manipulo o cimento, tá? E vou lambuzar no cimento e vou colocar. Vamos ver se eu preciso de abrir de novo. Vou abrir o outro agora. Já vou colocar a manipulação do cimento. Aqui, ó, manipulação do cimento. Não sei se já vai aparecer uma vez. Ah, já apareceu também. Olha como é que faz, olha. Esse cimento é enjoado, gente, para manipular. Tem que ficar bem manipulado, ó. Olha, repara que ele vai rodando e vai esmagando o cimento, ó. É essa consistência que tem que ter o cimento, ó. Vocês estão enxergando aí, gente? Sim, professor. Estão ouvindo o som, né? É. Depois eu vou mandar esse vídeo para vocês. Me lembro que eu mando, tá? Tá travando um pouquinho, mas tá bom. Tá travando, né? Tá lento, né? Mas não é da internet, não, engraçado. É do programa mesmo. Tô até medindo, né? Tá boa, tá quase 300 aqui. Ó, agora tá na consistência boa. Eu tenho que puxar e tenho que dar formar 2 cones. Igual aquela meleca, sabe? Que você tira o nariz, você faz assim, ó. Meleca do nariz. Tem outras coisas também que você faz que fica aquele troço assim, tá? Preguento. Ó, vou passar rápido de novo, ó. 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 Viu? Come, lambuza bastante cimento, coloca dentro do canal. Repara que ele vai pincelando, ó. Não é colocar de uma vez, não, que ele empurra o cimento pro ápice. Gente, eu quero abrir um parênteses aqui agora, vou parar um pouquinho aqui. Presta atenção. Presta atenção, olha para mim aqui agora. A Juliana bota só um pouquinho de cimento na ponta do cone. Tá errado, não. São só maneiras diferentes de fazer. Tá? Então, pelo amor de Deus, se ela chegar lá na prática e mostrar para você que é para colocar um pouquinho, não é errado, não, tá certo. Eu gosto de fazer isso porque eu confio na minha conicidade. Meu canal tá bem cônico. Todo excesso que não preencher, ele vai ser escoado. Tá? Então, toda vez que eu colocar um cone, é igual um copo tá cheio d'água. Se eu botar uma pedra de gelo lá dentro, ele vai derramar o volume da pedra de gelo. Eu coloco outra pedra de gelo, vai derramar. É assim que vai acontecer. À medida que eu vou colocando os cones ali dentro,
o cimento vai escoando. Olha só. Vou ligar de novo, ó. Agora eu vou colocar o espaçador. Ó, espaçador vermelhinho, ó. Repara que ele vai ter que descer pelo menos 23 no nosso caso, né? Ele tem que descer pelo menos 22. Coloca o espaçador, ó, amarelinho que ele colocou, mas pode ser vermelho também. Olha lá, esse movimento aí, ó. Movimento, lateralidade. Quando eu estou fazendo esse movimento, ao mesmo tempo eu estou esparramando, espremendo o cimento contra as paredes. Esse cimento sendo espremido contra as paredes, ele está entrando aonde? Nos tubos dentinários, nos canais acessórios, nas ramificações. Entendeu? Vou passar para frente, ó. Porque esses vídeos não estão editados. Passar para frente, ó. Aí, ó, agora presta atenção. Vou tirar o couro principal. Tira e coloca rapidinho outro, ó. Porque aí ficou aquele buraquinho. Eu tiro e coloco. Olha lá, tira. Esse couro também está medido. Não posso colocar aleatório, não. E assim, gente, agora eu coloco o espaçador de novo e vou colocando até, olha lá, cada vez. Olha lá, de novo, ó. Puxa. Ah. Viu? E vai até chegar no texto cervical. Olha o tanto que tem. Olha lá. Tem vezes que você coloca 10 cones desse. Tem vezes que você coloca só 4, 5. Ok? Tudo bem, gente? Conseguiram entender como é que ocorre o processo de obturação? Sim, professor. Eu vou voltar na aula lá. Eu acho que nem precisa compartilhar. Vocês estão vendo? Acabando já, gente. Só mais um minutinho. Ixi, olha, travou aqui, será? R$39. Ixi, travou. Vou ter que fechar, gente. Vocês estão vendo, então? Vou passar assim, então. Ah, acabando. Acho que faltam 5 slides só. Olha, repare aqui, ó. Vocês conseguem enxergar aqui, ó, cone principal. Conseguiram? E olha aqui os cones acessórios, ó. E no meio, entre eles, o cimento. O cimento serve para quê? Preencher os espaços entre os cones. Tá? E só assim eu vou conseguir o selamento hermético. Repare, então, que aqui eu tenho o cone principal e os outros cones dá para ver direitinho quando eu corto o dente. Ó. Depois que eu fiz o corte, eu faço a limpeza, por quê? Gente, qualquer material que ficar dentro da Campo Par vai causar escurecimento, tá? Então, limpeza da Campo Par com álcool, e aí eu vou fazer o selamento da coroa. Esse selamento, gente, tem que ser extremamente... Não adianta eu fazer um canal bem obturado, tudo certinho, e colocar um cimento restaurador porcaria. Vai infiltrar e vai estragar, tá? E aí eu tenho que botar ou o meu nome de vidro ou IRM, que são os melhores. Esse negócio de simpate, gutapé, não resolve. E aí eu vou fazer outra radiografia, que é a radiografia final. Então agora completa a minha quinta radiografia. Então, a primeira, diagnóstico, a segunda, odontometria, a terceira, prova do cone, a quarta, para saber se está bem preenchido, se não ficou falha,
E a quinta é a final, para ver o corte. Tá? Esse corte, gente, ele tem que ser abaixo da linha cervical. Ó, ele tem que aparecer esse espaço aqui, ó, para mostrar que está cortado. Aqui para cima é o curativo. Tá? Dentes posteriores. Nos dentes anteriores, ó, o tanto de cone, ó. Olha lá, o cone principal e os acessórios. Olha lá, o que eu fiz. Agora, vai mostrar aqui para cortar o cone. Vai mostrar agora como é que corta. Vamos ver. Ih, aqui não tem como passar para frente, não. Lá na folha você não tem que anotar quantos cones acessórios foram colocados. Quantos cones você usou. Ih, gente. Eu quis ir direto lá pro negócio e não consegui. Acho que é esse aqui que eu estava mostrando agora. Corte. Olha lá, vou cortar, hein? Mediu. Vou aquecer no fogo agora até ficar vermelho, hein? E vou cortar de uma vez. Ó, primeiro eu corto com a tesoura, tá? Agora eu vou levar o fogo. Esse aí que ele tá fazendo aí é porque eu não coloquei mais. Eu devia ter colocado mais uns 5 acessórios aí. Agora, olha lá, esquenta até vermelho, ó, até ficar vermelho, ó. Aí você vai e corta uma vez só. Tem que ser corte único e, olha lá. Olha lá, corta uma vez. Ele vai mostrar lá dentro, vai ficar tudo grudado, todos os cores grudados, igual ficou aí. Aí você vem com outro calcador frio e faz a condensação vertical. Essa condensação vertical aí, ó, tem que ser enquanto tá mole ainda. Cortei, ele tá mole, aí eu venho e faço a condensação vertical. Olha lá. Ó, aperta e segura. Se você apertar e soltar, ele vai ceder e vai voltar. Então você tem que apertar e segurar um pouquinho. Igual faz alongamento, lembra? Segura. E 1, e 2, e 3, e 4, e 5, e 6, e 7, e 8, e 9, e 10, e solta. E aí não, você aperta, fica lá 5, 6 segundos e tira. Tá? Para poder a gutta-percha grudar lá. Então você aperta, ela tá mole ainda, você soltou, ela é flexível, ela volta. Tá? Estão entendendo isso aí, gente? Então, como é que é o corte? Vou passar para frente. Ó, agora eu vou acabar de acertar, porque ele tem que cortar sempre abaixo da região cervical. Olha como é que eu meço, ó. Do lado vestibular, que lá de fora aqui, eu vou medir. Tá? Eu meço aqui por fora. Agora eu vou pegar o algodão com álcool e vou limpar. Porque se ficar cimento ou gutta-percha tacando o par, olha lá. Eu vou colocar, limpar bem limpo, porque senão escurece o dente. Olha lá, vamos ver como é que ficou. Vou mostrar lá dentro agora, ó. Olha lá. Lá embaixo, ó. Lá na região cervical. Na verdade, 1 milímetro abaixo. Se ele ficar na região cervical, ainda vai escurecer o dente. Bem na beiradinha, mas vai. Repara que tem uma formiga aqui, gente, ó. Vocês estão vendo a formiga aqui? Agora que eu vi, não tinha visto isso. Vou passar até o final aqui para vocês verem, ó. E agora aí em cima eu coloco o curativo. Isso aí agora, porque a gente não colocou o curativo, né? Nós estamos fazendo isso aí. Certo, gente? Ficou claro? Acho que falta mais 2 folhas. Vamos ver. Professor,
É só uma dúvida. Depois que termina isso aí, é obrigatório eu pôr o curativo ou eu posso restaurar o dente? Pode restaurar, só que eu vou te falar uma coisa. Esse cimento que você usou, se ele for o endofil ou o fio canal, que tem o óxido de zinco e genol, é bom que você limpe bem ou deixe para outra seção. Coloca o iômero. Por quê? Porque o eugenol, ele tem uma reação química com a resina. Ele não deixa a resina tomar presa. Atrapalha a fotopolimerização dela. Então, ou você usa o cimento à base de hidróxido de cálcio, que é o Cile 26, aí você já restaura, desde que você limpe bem, tá? Passa álcool, óleo de algodão, lava. Pode até passar um bloquinho devagarzinho assim das paredes, tá? Só para tirar aquela camada, aí você pode obturar. Gente, isso aqui é só para vocês saberem que existe. Existem outras técnicas de obturação. Sabe aquela cola quente que você aplica a pistolinha, que ela tem bastão, você derrete, ela aplica no produto e ela modela? É mais ou menos assim. É a tal da técnica termoplastificada, tá? Algumas prestam, outras não prestam, mas no geral, eu só uso a da Max Paler. Depois eu vou mostrar para vocês lá na prática, tá? Essa aqui, ó, é uma forminha, tá vendo? Ela vem assim, você coloca nesse negócio aqui, ó, abaixa, aperta aqui, ele vai entrar lá dentro, igual uma torradeira. Quando tiver quente, ela pode pular, aí você pega essa pecinha, coloca lá dentro do canal, ela tem uma butapeste em volta dela, e aí você aperta lá dentro, ela fica lá dentro, preenchida. Não gosto dessa técnica, nunca usei, na verdade. E existe a pistolinha, tá vendo? Você coloca a butapeste aqui dentro, quente, quente, mole, ela vai derreter, ela aquece, e você injeta ela tipo uma agulhinha, tá vendo? Tem uma agulhinha. Essa é uma antiga, não usa mais essa não. Agora tem umas mais modernas que são boas, tá? Que serve para fazer essa obturação. É muito boa. Só que a gente usa essa técnica associada com a primeira técnica. Ou seja, você preenche primeiro o terço apical e depois você coloca isso aí para preencher o restante. Por quê, gente? Porque ela é injetada plástica e aí ela pode extravasar o CDC e causar uma irritação periapical. E a técnica mais usada de todas elas, que é a que eu mais uso, é a técnica de Max Paler. Max Paler é o cara que bolou essa broca. Repara que ela parece uma broca do tipo Redstone. Só que ela é uma Redstone invertida. A Redstone corta muito quando girada, né? Ela parafusa. E essa aqui não, ela faz o contrário. Ela empurra. Quando você gira ela no sentido horário, ela não parafusa, ela faz é sair. E aí você segura, o que ela faz? Ela vai e empurra o material para dentro. Então ela gira, provoca calor, derrete a gota-pecha e, ao mesmo tempo, empurra a gota-pecha derretida para o ápice. Como que usa ela? A gente deve usar assim, depois que também obturou o terço apical, aí você coloca a gota-pecha dentro e gira ela, aqueles acessórios, né? E gira. Aí ela vai derreter todos aqueles cones e vai formar um cone só. Tá? Não sei se deu para entender, mas lá na prática eu vou explicar melhor para vocês. Tá? E você consegue isso aqui, ó. Lembra daquele outro desenho que a gente via um cone principal e vários pequenininhos? Aqui não, a gente vê uma peça só, inteira. Tá? E cimento só em volta. Se você imaginar bem, se você tem um bloco único de gota-pecha e cimento só em volta, é sinal que você conseguiu uma obturação mais precisa, né? Ou seja, mais gota-pecha, menos cimento. Então, nesse caso, acredita-se uma boa obturação, consegue ser uma melhor obturação usando essa técnica de Max Paler. Certo? E a técnica do cone único, quando você utiliza os motores para fazer a instrumentação, a gente utiliza os cones únicos. Repare que esses cones aqui, eles são mais grossos do que aqueles outros de papel que vocês compraram. Tá? Por quê? Porque eles têm uma conicidade de 0,06. 0,06, ou seja, desculpa, 0,06, ou seja, 0,06 é a conicidade, isso aqui, ó. Enquanto o nosso cone, o que vocês têm é 0,02, que é esse aqui é mais aberto, tá? Então os cones também serão assim, ó. Olha lá. Até agora apagou. Tem lógica.
Repare. Então, quando você instrumenta com a lima única, você também obtura com cone único. Você não tem que colocar aqueles cones acessórios. E aí, em vez de ficar aquele monte de cone acessório, aquela aba de pavão, vai ficar assim, ó, 3 cones só. Repare, o cone único vai preencher todo o canal. É como se você pegasse uma broca número 8, colocasse a broca, fizesse um buraco na parede, e aí você vem com a bucha número 8 para colocar o parafuso. Entendeu? Mais ou menos assim. Isso aqui é tudo de bom, gente. É maravilhoso. E aí você consegue fazer um canal de, ó, 1, 2, 3, 4 canais. 1, 2, 3 canais. Tudo cone único, ó. 1, 2 canais. Aqui na frente tem 2 também. Esse aqui é o famoso corredor. Ó, 3 canais. E é isso. Alguma dúvida, gente? Hã? Peguem o livro de Endo, dá uma estudada em obturação e questionam isso. Perguntem, porque, veja bem, na próxima aula vocês já devem obturar o canal, lá no laboratório. Acho que essa semana ainda não, mas na outra semana já é obturação. Então vocês vão precisar estar sabendo isso aí bem, bem mesmo. Tá? Então, por favor, dê uma estudada e qualquer dúvida me pergunte no WhatsApp ou depois, ou sei lá. Tá? Agora não sei nem quando é que coloco isso aqui. Esqueci. Exibir. Acho que é aqui. Ah, é normal. Ok. Certo? Vou desligar aqui então. Tá? A gravação. Interromper a gravação, senão ficar muito longa.